Olá pessoal, bem-vindos ao canal do StatPlace. Meu nome é Rafael Toledo, sou cientista de dados da Upper e hoje vamos explorar um conceito fundamental em probabilidade e estatística, a distribuição Bernoulli. Bom, mas o que é a distribuição de Bernoulli? É uma distribuição discreta que modela experimentos com apenas dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso. É como se estivéssemos realizando um único ensaio de um experimento binário. A variável aleatória que corresponde ao experimento mencionado é uma variável aleatória de Bernoulli. A notação é da seguinte forma, onde P é a probabilidade de obter sucesso, então está no intervalo entre 0 e 1. Então suponha que temos o lançamento de uma moeda, então por exemplo, caso obtenha-se uma cara, se o objetivo do evento seja esse, então sucesso, caso contrário, fracasso. Então, x é uma variável aleatória discreta do experimento de Bernoulli de parâmetro p. Mas para que serve a distribuição de Bernoulli? É amplamente utilizada para modelar situações em que o resultado de um experimento ele é binário, como o sucesso, o fracasso, sim, não, cara ou coroa. Ela serve como base para compreender processos mais complexos, como a distribuição binomial. Ou seja, a distribuição de Bernoulli é um caso particular da distribuição binomial. Então, a expressão matemática da distribuição de Bernoulli é simples e direta. Então, temos aqui a probabilidade de x ser igual a 1k é igual a p elevado a k vezes 1 menos p elevado a 1 menos k, em que x é a variável aleatória representando o resultado do ensaio, 0 para fracasso e 1 para sucesso. Né? E p é a probabilidade de sucesso em um único ensaio. Na verdade, se for relacionado for fracasso, então no lugar do K vai ser 0. E se for sucesso, no lugar do K vai ser 1, por exemplo. Então, como eu havia dito, né, que a distribuição de Bernoulli é um caso particular da binomial, então considere que temos N experimentos independentes, identicamente distribuídos, cada um com distribuição de Bernoulli de parâmetro P. Então, se a variável de interesse, né, corresponde ao número de sucessos obtidos nestes N experimentos, então temos que, por exemplo, y é conhecida como uma variável aleatória binomial de parâmetros NP, ou seja, uma binomial NP. Então é por isso que a Bernoulli é um caso particular da distribuição binomial. Então, se tivermos N experimentos independentes e identicamente distribuídos, né, cada um com a distribuição de Bernoulli de parâmetro P, então teremos y, uma variável conhecida, que será uma variável aleatória binomial com parâmetros NP. Agora vamos abordar um exemplo didático em que suponha que em um jogo de basquete, por exemplo, a probabilidade de um jogador acertar um lance livre, ou seja, sucesso, seja de 0,8. Então queremos calcular a probabilidade dele errar o lance livre, ou seja, um fracasso. Então, relembre que a fórmula, né, a expressão matemática é esta, onde x é a variável aleatória, 0 para fracasso, 1 para sucesso, e p é a probabilidade de sucesso em um único ensaio. Então, substituindo p igual a 0,8 e k igual a 0 para o evento de fracasso, então temos p, a probabilidade de x ser igual a 0, vai ser 0,8 elevado a 0, 1 menos 0,8 elevado a 1 menos 0. Vamos agora para uma resolução do mesmo exemplo no software, né? Então, neste exemplo, estamos utilizando a distribuição Bernoulli para calcular a probabilidade de um jogador errar um lance livre com P igual a 0,8. Então, essa probabilidade ela representa o evento de fracasso, onde x é igual a 0. Então, diante do software na interface RStudio, vamos dar continuidade ao exemplo. Vamos definir a probabilidade de sucesso, P igual a 0,8. Né? Vamos utilizar a função debinom para um único ensaio, nesse caso n igual a 1. É a mesma função que a gente utiliza na binomial. Temos um vídeo aqui falando sobre a distribuição binomial, para que vocês possam entender. É bom dar uma olhada no vídeo para poder entender mais sobre a distribuição binomial e até para poder entender também o uso dessa função para a binomial. E neste caso aqui estamos aplicando para um único ensaio, neste caso n igual a 1, para Bernoulli. Vamos utilizar um help na função. Então temos aqui a distribuição binomial. Aqui vamos calcular a probabilidade, né, de x, nesse caso aqui ser igual a 0, no caso a probabilidade de fracasso.
Então, definimos aqui, vamos utilizar a função e vamos definir os parâmetros. Nesse caso aqui, vai ser 0, o valor do x, né? 1 referente ao n e o p referente à probabilidade. Porque vocês podem observar aqui na função, definimos o x, o tamanho, nesse caso o n, e a probabilidade. Então temos aqui 0.2. Outra maneira de fazer isso seria definir anteriormente também, por exemplo, n igual a 1. Já definimos o p, vamos definir aqui x igual a 0. E nesse caso aqui teríamos x, o n e o p. E teremos o mesmo resultado. Aqui vamos exibir o resultado com um print, um paste, para podermos colar esta parte do texto com o resultado da probabilidade do fracasso, referente ao arredondamento, né, multiplicado por 100 para ter um formato de porcentagem, e arredondado 2 casas decimais. Então temos aqui que a probabilidade real ao lance livre é de 20%. E assim desvendamos a distribuição Bernoulli. Essa distribuição é a base para compreendermos as situações binárias mais complexas. Então, se tiverem dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, compartilhem nos comentários. Não esqueçam de se inscrever, deixar um curtir e ativar os sininhos para receber notificações. Até a próxima!